Hoje nós temos agora a enorme honra de contar com a presença de nada mais nada menos do que o César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, colaborador ativo da ABRAT, da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. César, como não poderia deixar de ser, a pergunta cinge-se a respeito da Lei 13.467 de 2017, a malsinada reforma trabalhista que está em pleno vigor desde meados de novembro do ano passado, que alterou cerca de 200 dispositivos da consolidação das leis do trabalho, 200 considerando os artigos, incisos, parágrafos, que alterou tanto o direito material do trabalho, coletivo como individual, como o direito processual do trabalho. Gostaria de saber como que os advogados trabalhistas devem se portar diante desse novo cenário jurídico que se afigura na realidade do exercício cotidiano da nossa profissão. O bom do entrevistador, que pergunta o que já faz, ela facilita a resposta. Você sabe, Roberto, que você tem viajado o Brasil todo em nome da ABRAT, procurando levar uma mensagem de ânimo e de resistência para a advocacia. Então, a sua pergunta é uma resposta que você dá presencialmente durante todo o cenário de luta e resistência. Por isso que eu fico muito grato de estar aqui e respondendo esse tema. Você tem razão, quando nós chamávamos a reforma, eu a chamava não carinhosamente de consolidação das lesões trabalhistas. Porque a intenção do legislador, ao atender o que nós chamamos os juristas pata amarelos empresariais, era de que era preciso fazer uma reforma trabalhista em que as pessoas se transformassem em coisa a ser apropriada pelo menor preço, em que a palavra modernizar significava voltar ao tempo da idade moderna, em que as pessoas eram serviçais e que estariam no seu trabalho uma mercadoria paga por aquele que tem o poder econômico. Essa foi a intenção da reforma. Ela não teve uma intenção de dignificar a pessoa humana, como era o avanço que nós tínhamos e consolidamos na Constituição brasileira. A dignidade da pessoa humana não estava na pauta da reforma trabalhista, mas sim a perspectiva do empregador, do mau empregador, especialmente o mau empregador, que está direito sem precisar pagá-los. Essa foi a lógica da reforma. Mas a pergunta é muito mais inteligente do que essa. Sua pergunta é, sim, ela foi aprovada. E aí? O que eu tenho colocado para as pessoas é de que uma lei é como um filho. Nós colocamos nossos filhos no mundo com uma intenção, mas os filhos têm todo o direito de ser o que eles querem ser, de eles ganharem suas próprias vidas. Essa é uma lei, a lei ordinária trabalhista, que é uma lei ordinária na acepção da palavra, já foi colocada à disposição das pessoas, está à disposição dos trabalhadores. Havia uma má intenção, mas agora a má intenção deve ser separada da real ação. A lei agora está, na minha avaliação, na mão dos trabalhadores no que se refere à resistência, porque foi tentado fazer uma legislação contrária aos seus direitos, uma legislação de retrocesso. Mas, sobretudo, ela está na mão dos advogados e das advogadas brasileiras. Por quê? Porque, como lei ordinária que é, ela se sujeita à interpretação. Ela não tem vida própria, ela tem que submeter ao sistema constitucional, ela tem que submeter ao sistema das convenções internacionais que o Brasil subscreve. E ela também tem que também se relacionar com os próprios dispositivos da CLT. Nem todos foram revogados. Princípios importantes que norteiam o direito do trabalho como sistema de proteção foram mantidos na integralidade, o que significa que nós temos que fazer uma interpretação sistemática da legislação, procurar adequá-la ao conteúdo constitucional da dignidade da pessoa humana, da proteção dos valores sociais do trabalho, da função social da propriedade e adequar a legislação a essa filosofia. Por isso que esse é um tempo de reação, mas tempo de muito pensamento. O advogado brasileiro e a advogada brasileira vão ter que se debruçar muito mais sobre o direito constitucional, sobre o direito internacional e fazer com que eles já sempre fizeram na prática. A intenção originária da Justiça do Trabalho era ser uma justiça menor, uma justiça sem muita importância, uma justiça administrativa, e nós advogados e nós advogadas
modificamos esse conceito, claro, com a magistratura também, e transformando na justiça mais querida, mais respeitada do Brasil. Por isso que quiseram a sua extensão. Não quiseram extinguir a justiça do trabalho pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes, que foi a virtude da proteção. E quem fez isso? Nós juízes, nós advogados, nós membros do Ministério Público. Nós somos chamados de novo a trazer a nossa expertise de luta, a nossa expertise de conhecimento, para transformar essa lei ordinária que tinha uma má intenção numa ação favorável aos trabalhadores.